que vocês vão ouvir esse vídeo. Eu estou gravando hoje o livro, o meu vídeo de hoje vai ter como título A Semente de Caim, parte 2. Eu gostaria de lembrar aos amados teófilos que esse site que vocês podem ter alcançado ele pelo meu site www.bibliadecifrada.com www.bibliadecifrada.com.br. Eu tinha esquecido do BR. Bíblia Decifrada, www.bibliadecifrada.com.br. Esse site que vocês vão achar esse vídeo, se não tiverem achado no YouTube. Mas eu aconselho, vocês podem assistir esse vídeo, não tem problema, mas para que entendam melhor os meus princípios, os princípios dessa nova interpretação da Bíblia, é preciso que o amado vá ler o meu livro, assistindo os vídeos do outro site, que é escoladeteofilia.com. escoladeteofilia.com. No site Bíblia Decifrada, vocês têm um link para levar para a escola de teofilia. Assim como na escola de teofilia tem link para trazer vocês para a Bíblia Decifrada. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer a todos que eu cometi 2 enganos. Eu sei que foi no vídeo que eu fiz a semente de Caim, parte 1, que seria a parte 1, eu disse que o homem foi criado no 5º dia da criação, e isso não é verdade. Eu cometi um erro crasso. O espírito do homem foi criado no 6º dia da criação. Então, esse foi um erro. O outro erro foi quando eu falei que Abraão ouviu a promessa do Senhor e não aguentou aguardar e Sara lhe deu a escrava. Mas não foi assim. A Sara autorizou ele a coabitar, a ter relações sexuais com Agar antes de Deus prometer Isaac para ele. Bom, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Inclusive a iluminação está diferente, está mais incidente, porque eu tive que virar a luminária para poder enxergar e ler a Bíblia, certo? A Bíblia que eu uso é essa aqui, Bíblia de Estudo Almeida, que é a Bíblia atualizada, Bíblia de Estudos Almeida, revista e atualizada. Existe a revista e corrigida. Eu não gosto muito dessa tradução. Eu acho mais clara essa aqui, que é a Bíblia revista e atualizada. Então, eu senti a necessidade de transmitir a vocês a história de forma no rolar do tempo. Então, partindo do ano 0 da criação, que foi a criação de Adão. A criação de Adão, não é a criação do mundo. O mundo é criado 6 dias, aproximadamente 6 ou 7 dias da criação antes. É criado o mundo. Então está aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, essa é a criação do tempo. O tempo para o mundo, nosso mundo físico, foi criado aí. Depois ele diz: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Porque eles acreditavam que o céu azul era água também, mas isso é uma coisa da época. Águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no primeiro dia, ele cria, como o nome já está dizendo, no primeiro dia, ele cria o tempo. No segundo dia, ele cria o espaço. Bom, eu não vou ler versículo por versículo, porque senão o vídeo demoraria muito. Mas vou mostrar para vocês a criação do homem. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu, inclusive, estou estudando o hebraico bíblico e existe um problema de tradução aqui. Deus é chamado de Elohim em todo esse capítulo aqui. Elohim. Na hora de traduzir o in no final significa plural. Na hora de traduzir até o sexto dia, eles adaptam a nossa linguagem e traduzem no singular. Então, tudo isso aqui para dizer que só tem um Deus. Tudo bem. Mas na hora de criar o homem, ele não muda. Ele deixa no plural e ainda faz a concordância verbal na tradução, para que a gente pense que existe ainda a Santíssima Trindade, coisa que eu não aceito. Eu aceito que Deus, o Espírito de Jesus Cristo, se manifestou em três manifestações mais importantes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E houveram mais manifestações, que são os anjos. Se você ler esse primeiro capítulo aqui todinho, você vai ver que Deus não cria anjos. Não existe anjos. Os anjos são manifestação do Espírito de Jesus Cristo. Ou podemos chamar também de anjos os espíritos dos homens que Deus criou. Então disse Deus: produza. Então está aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, no plural. Então aqui ele cria os espíritos de todos os homens. Existe uma passagem em 1 de Efésios, que eu já citei em vários vídeos meus, em que ele chama: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A fundação do mundo está mais aqui para frente. Nós estamos aqui na criação do mundo ainda. Então ele cria os espíritos dos homens. Todos os homens que hão de se tornar carne através nascido de mulher estão com seus espíritos criados
e prontos para serem... Ah, mas a gente não lembra disso. A gente não lembra porque a contagem de tempo do nosso mundo, ela é diferente do mundo espiritual. No mundo espiritual, 1000 anos é como se fosse um dia. E assim mesmo, nós só adquirimos consciência quando passamos pela condição de encarnados, do físico, onde você adquire a sua identidade. Então, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era bom, muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Então, os espíritos dos homens foram criados no 6º dia. Então, o primeiro capítulo do Pentateuco da Bíblia, que se chama Gênesis, e na Torá dos judeus é a mesma coisa, é chamado de Bereshit. O Bereshit é o Gênesis nosso, só que ele usa como título do livro a primeira palavra, uma das primeiras palavras. Então, no princípio criou... Então, em o princípio é a tradução de Bereshit. Bom, então nós estamos aqui, vemos que o mundo foi criado no capítulo 1, e no capítulo 2 houve a fundação do mundo. Assim, então, no capítulo 2 ele apresenta o 7º dia como um dia de descanso. Mas isso é antropomorfismo, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é perfeito. Os seus caminhos são maiores que os nossos caminhos, os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, e ele não há de se cansar para ter que descansar. Esse descanso, no final das contas, vai ser a nossa restauração do paraíso. Vamos lá. Então, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo o exército que ele se refere aqui são as estrelas. As estrelas têm a representação da pessoa humana. Cada estrela é uma pessoa humana. Então, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tomou, e como o Criador fizera. Bom, aqui o capítulo 2 começa a fundação do mundo. Deus já criou o mundo, mas está no mundo espiritual. Ele vai agora materializar, onde ele vai fazer a fundação do mundo. Então vamos lá. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Detalhe: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Barri já tinha criado o homem, mas criou o seu espírito, que não tem forma. E aí ele vai criar o homem aqui, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. De espírito, ele pegou um dos espíritos que ele criou e fez Adão um corpo físico. Nós temos uma alma que é a conexão entre esse espírito e o corpo físico. Então ele criou o corpo físico e então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
como os animais. E quando ele criou, ele disse que seria um homem vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esse é o paraíso, que vai ser perdido. A gente vai ver mais tarde. Mas ele será restaurado na nossa ressurreição. Então vejamos bem. O capítulo 2, ele fala da criação do corpo físico do homem, assim como ele faz chover, faz a neblina e faz nascerem. Aquilo que ele tinha no primeiro capítulo, ele fez a projeção, ele fez a maquete, vamos dizer assim. E a realização da fundação do mundo é do capítulo 2, versículo 4 em diante. Ele funda o mundo colocando Adão como com carne e osso para sobreviver, para viver no paraíso. Então do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vida, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é um fato que vai acontecer no terceiro capítulo. Agora, o terceiro capítulo, aqui ainda tem, antes de terminar o capítulo 2, tem a formação da mulher. É tirado de sua costela e ele produz Eva. Bom, nós falamos da genética, tivemos uma bem clara, em linguagem bem clara e simplificada e resumida, a história da genética. Adão e Eva teriam um gene de pessoa normal, cada um deles tinha um par de genes, no par de genes que determina a função do lóbulo pré-frontal. Os psicopatas não têm o pré-frontal funcionando normalmente. Então, por isso, eles não têm emoção, não têm sentimento, não têm arrependimento, não cumprem regras, detestam cumprir regras. Esse é o psicopata. Então, nós vamos ver aqui, revendo, né, página a página. Então, no capítulo 2, nós temos a fundação do mundo e a formação da mulher. No terceiro capítulo, nós temos a queda do homem, onde Eva se achega à árvore do conhecimento do bem e do mal e a serpente. Uma coisa que eu defendo é a ideia de que essa serpente ela é alegórica, porque serpentes não falam, mas ela é a representação do ego do ser humano. E ela tem cabeça, uma coluna vertebral, é o que se sobressai muito na cobra ou na serpente: cabeça, coluna vertebral e cauda. E nós temos um cérebro, um sistema nervoso central, um cérebro, e dentro da nossa coluna cervical vai a medula espinhal até a região sacral. Bom, aí nós temos Abel e Caim. Eu havia dito no último vídeo que provavelmente Eva tinha o gene predominante da pessoa normal e o gene do psicopata. Um par de gene, o par de gene que é a formação do lóbulo pré-frontal, era um par de gene predominante e um recessivo. Então Adão era uma pessoa normal, ele não era psicopata. Eva também, ela tinha um gene predominante da pessoa normal e um gene. Eu represento o indicador é para representar o predominante e o polegar simboliza o recessivo.
Então, quando nós temos um predominante e um recessivo, temos um predominante em cada um deles e um recessivo, então eles não eram psicopatas. Mas as células humanas se dividem para formar os gametas, as células sexuais, o espermatozoide e o óvulo. Então elas pegam esses pares e eles são quebrados ao meio e cada elemento vai depois se juntar o espermatozoide e o óvulo, as metades dos pares vão se unir, podem se unir dois predominantes, podem se unir um predominante e um recessivo, e pode se unir dois recessivos, que é do psicopata. Então, o primeiro filho que eles tiveram, houve essa união do recessivo e foi dar no Caim, foi o primeiro filho. Então, capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. E então disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Vamos pular direto aqui para o primeiro homicídio. Caim, que foi o primeiro psicopata da história. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, friamente. Isso é característica do psicopata. Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Detalhe, importante dizer a vocês que Deus é onisciente. Não podemos dizer que ele não sabia que isso ia acontecer. Ele sabia sim. Só que ele, para se tornasse escrita uma história, não seria como se não houvessem antropomorfismos e artifícios que desse-se para escrever alguma coisa. Então, Deus já sabia. Deus sabe de tudo. Sabe do teu futuro, o que tu vai fazer amanhã, sabe o que tu vai fazer daqui a 10 anos, se você estiver vivo. Então disse Caim a Abel, seu irmão, vamos aonde já foi, aí já matou o Abel. Então Deus cobrou e ele diz assim, a voz do seu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das suas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Aí o Senhor disse, esse é um detalhe muito importante, porque Deus ele criou essa circunstância onde existem os destinados para a ira, que são os psicopatas. Caim foi o primeiro deles. Eles têm a característica de não possuir nenhum espírito. Porque em Efésios é dito que nós, os escolhidos e predestinados, fomos criados antes da fundação do mundo. E Caim aqui, ele está sendo amaldiçoado depois da fundação do mundo. E o interessante o importante aqui é que voltando no capítulo 1, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento. Maldita é a terra. Ele não amaldiçoou Adão, porque ele não ia amaldiçoar uma pessoa que possui um espírito que foi criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, do Espírito de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo, aí nessa época, ele é Espírito, assim como disse Jesus Cristo à samaritana,
Deus é espírito e ele se importa com aquele que o ama em espírito e em verdade. Então nós temos um espírito. Esse espírito nosso adora o Senhor, que é espírito também, que é a sua imagem e semelhança. Agora foi criado depois o corpo físico. No corpo físico nós tivemos o ego, onde nós começamos a ter dificuldades de conviver com esse ego, sem dominá-lo e fazendo dele um inimigo nosso, dentro de nós mesmos. Bom, então, o primeiro homicídio. Então, Caim matou Abel. Então, houve os descendentes de Caim. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque. Era muito comum as cidades terem o nome dos patriarcas que as iniciaram. Então, ele deu o nome de Enoque à cidade. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Enoque, Irade, segunda geração. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. Esse Lameque não é o mesmo Lameque da descendência de Sete, que vai ser visto mais tarde. Que Adão e Eva, depois que teve esses dois filhos, um deu para morrer, um morreu e o outro acabou sendo exilado. E ao exilar, ele levou uma mulher. Então, ele coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Quem é essa mulher? Só pode ser uma irmã dele. Então, aqui na Bíblia alega que ele era monogâmico. Então, ele teve 5 gerações, e aí o Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E disse, vou pular aqui um pouco, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem, olha aí a herança, olha aí a junção. Lameque provavelmente foi a junção de 2 recessivos da psicopatia. Então ele era o segundo psicopata, digamos assim, da história. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. É, 70 vezes 7. Bom, então aí está Caim sendo, na sua geração, houve as combinações dos genes. Sempre que havia combinação do predominante e o recessivo da psicopata, eles não eram normais. Mas quando chegou em Lameque, coincidiu de haver a combinação dos 2 recessivos da psicopatia. Então Lameque foi o segundo homicida, onde ele matou 2 pessoas. E ele fala aqui que a vingança, essa vingança que Deus falou para Adão, é muito importante dizer para vocês. Coabitou Caim com sua mulher. Não, peraí. O Senhor, porém, disse a Caim quando exilou ele. Porém, ele disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o que ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Bom, Caim era um psicopata. Foi aquele que reuniu os 2 genes recessivos da psicopatia.
e não houve normalidade na vida dele, não houve gênero normal. Acredita-se que o Sete, que foi o terceiro filho que Adão e Eva tiveram, ele tenha tido dois predominantes e casou-se provavelmente com irmãs que tinham dois predominantes também. Então, na descendência de Sete é uma descendência abençoada. Se a gente seguir a gente não vê nenhum relato de maldade até nas gerações de Sete. A gente vai ver um relato nas gerações de Caim. A gente tem aí a presença da semente do mal. Então, o capítulo 5 é a descendência de Adão, que eu já fiz por 2 vezes a cronologia, a sequência do tempo, onde eles geram outro homem, outra geração, mas como eles geram uma geração, ele tem vários filhos e filhas, mas só o primogênito, o homem, é que é tido como o patriarca e que aparece o nome dele aqui na Bíblia. Eu tenho aqui a tabela. Então, Adão gerou a Sete, que gerou a Enos, que gerou a Kená, que gerou a Maalalei, Maalalei gerou a Jared, que gerou a Enoque, que gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Lameque, esse Lameque não é o mesmo da descendência de Caim, que foi pai de Noé. Então, essa sequência no tempo. Inclusive, eu falo do tempo em que isso ocorre. Eu fiz um cálculo somando todos os valores de tempo que eu tive na Bíblia e formei uma tabela de tempo. Um pequeno exemplo disso, eu vou pensar Matusalém, por exemplo. Matusalém, ele nasceu no ano 722 da criação, viveu 969 anos e morreu no ano 1756 da criação, ou o ano 3873 a.C. Bom, aí vem o capítulo 6, que fala da corrupção do gênero humano. Existem várias posições. Eu vou dedicar um vídeo só para falar desse capítulo um dia. Agora, o tempo está passando, eu tenho que cumprir um tempo em cima do assunto que eu propus trazer. A corrupção do gênero humano. Eu acredito que a descendência de Sete se propagou pela terra, foi enchendo o globo terrestre. As gerações de Caim também foram se reproduzindo, enchendo. Eu acredito que em um certo momento, que foi o capítulo 6 aqui, houve um encontro. As duas populações que estavam se multiplicando acabaram se encontrando. Então eles dizem aqui: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Eles não seguiram uma coisa que eu já expliquei para vocês sobre a geração de uma população a partir de um casal, e falei para vocês a respeito da genética. Eu não vou repetir aqui, mas vocês podem ver nos outros vídeos. Se vocês assistirem a sequência, vocês vão ver. Então, começou a se misturar, a descendência de Caim se misturar com a descendência de Sete. Então, Deus anuncia o dilúvio. Então, Noé e sua família entram na arca. Noé, aí morre todo mundo. Só sobrevive Noé, seus 3 filhos e suas esposas. Aí você diz: bom, será que os genes recessivos da psicopatia foram destruídos? Foram.
destruídos com todo mundo, até com os que eram bons também, mas que logicamente vão experimentar a ressurreição. Agora nós temos os destinados para a ira. Aí você vai dizer, poxa, mas Noé foi feita uma limpa. Não, diminuiu a proporcionalidade. Porque dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Cã ou Cão, ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado porque viu seu pai nu. A Bíblia fala, para nossos costumes de hoje, é como se fosse uma coisa besta ver o cara nu. Não, naquela época era ser imundo você ver a nudez, especialmente de uma pessoa que tu deve respeito, que é seu pai. Só podia ver a nudez aquele que iria se casar licitamente com uma mulher. Ela vira a nudez dele e ele vira a nudez dela. Somente isso. Então, ver a nudez de qualquer outra pessoa, lembrando também que nessa época era permitido a poligamia, certo? Então, homens podiam ter várias esposas. Mas não foi o caso de Abraão, que a gente vai chegar em Abraão. Então as águas do dilúvio diminuem, a arca pousa sobre o monte Ararat. Isso aí nós já temos 2 capítulos vencidos aqui. 7 é onde entra Noé na arca e começa o dilúvio. O dilúvio dura, em média, aproximadamente 1 ano, até encher. Depois de esvaziar lentamente, levou 1 ano. Capítulo 8. Diminui-se as águas do dilúvio. E aí vai. E a aliança de Deus com Noé. Deus faz uma aliança com Noé e descreve o arco-íris. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, Canaã vai ser uma descendência de Cã. Essa descendência é uma descendência onde predomina mal. Há uma predominância do mal em Canaã. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram sua capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e, estando de costas, rosto desviado, cobriram a nudez do pai sem que ouvissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos teus servos e seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então ele amaldiçoa Cã. E Cã é aquele que carregava a genética. Provavelmente ele ainda não era um psicopata. Ele apenas viu. Mas isso foi um indício para que se mostrasse que ele era maldito. Naquela época não tinha genética, não tinha DNA para examinar. Mas nós hoje podemos prognosticar, ou seja, ter uma ideia do que ocorreu. Aí depois nós vemos os descendentes dos filhos de Noé, né? Que depois, no próximo vídeo, eu talvez volte a relatar a tabela de tempo em relação a esses descendentes, e nós vamos chegar em Éber, que é onde é dado o nome de Hebreus, e ele vai chegar até, as gerações vão continuar, e você vai chegar você vai chegar a Tera, descendente de Sem. Bom, aqui houve a Torre de Babel. A Torre de Babel foi o ser humano já novamente manifestando o seu ego, através do seu ego, querendo ser mais do que Deus. Então,
No capítulo 12, eu já estou chegando aonde eu queria chegar nesse vídeo. No capítulo 2 chama Abrão, nessa época ele é chamado de Abrão somente, e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Seriam os escolhidos e predestinados. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ele teve que levar um rabinho, ele teve que levar alguém. Então ele não separou totalmente da Padre dela. A Bíblia toda é assim. Chega um profeta com todas as palavras de ordem, profecias, dizendo o que era bom para se fazer, e o homem sempre incorre no erro. Na travessia depois no Êxodo nós vamos ver a travessia do Mar Vermelho, onde Moisés demorou muito no Monte Sinai para receber as leis, e eles trataram de fazer um bezerro de ouro. Então morreu todo mundo. Nessa época também Deus exterminava as pessoas para diminuir o número de psicopatas que estavam infestando a terra. Abrão no Egito. Então Abrão diz que Sara é sua irmã, para que Faraó não, se dissesse que era a mulher dele, Faraó ia matar ele para ficar com ela, porque ela era muito bonita. Mas o que aconteceu? O Faraó descobriu que Deus deu uma prensa em Faraó e não deixou que Faraó possuísse a Sara. E Faraó pergunta para Abrão, mas como que você diz que é tua irmã quando é tua esposa? Ele falou, eu não falei mentira. Na verdade, ela é minha irmã. Ela é minha irmã por parte de pai. Não lembro agora o versículo onde está isso. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado vamos lá. Quando se aproximava do Egito, disse Sarai era o nome de Sara ainda, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és a minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, pois jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Não era ainda as pragas do Êxodo, lá vai existir outras pragas. Por causa de Sarai, ainda era Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que fizeste? Por que me disseste que ela é tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Faraó deu ordens aos homens. Aqui eu não estou encontrando Existe aqui uma passagem, deixa eu ver se eu encontro aqui, onde ele afirma a Bíblia passou
no hotel que eu estava. Ela acabou ficando perto da janela e tomou um banho de chuva, então está colando as páginas. Bom, então, gente, vou deixar em aberto, tem 45 minutos de vídeo já. Eu acabei sendo repetitivo, mas eu acho importante para que se conheça bem a história. Agora eu estou procurando falar com vocês com a Bíblia aberta para não cometer aqueles erros. Como dizer que o homem foi criado no quinto dia. Não foi. Ou me enganei totalmente, eu peço perdão a vocês. O YouTube não deixa apagar o vídeo, então ele continua lá. Só que quando vocês verem eu falar essa besteira, desconsiderem. E a outra foi dizer que Abraão... O certo é que Abraão teve filho com Agar, que chamava Ismael, e depois vem a promessa de Isaac. Eu tinha dito que Abraão não tinha tido paciência de esperar a promessa de Deus, mas isso não é certo, não é verdade. O que é verdade é que Sara permitiu que Abraão possuísse sua escrava chamada Agar, que era uma egípcia, para que ela tivesse filhos e ele tivesse descendência. Sara teve uma vida muito sofrida. A Bíblia é muito abreviada. Não conta detalhes da vida, do sofrimento dela. Na Bíblia hebraica, que eu estou estudando agora, nós vamos ver mais detalhes do sofrimento de Sara. Então, nós vamos ficar por aqui. No próximo sábado, eu vou começar aqui de Melquisedeque, a história de Melquisedeque. Então, meus irmãos, peço desculpa pelos meus erros nos vídeos anteriores e nós vamos corrigi-los. Na história onde eu cheguei ainda não deu para mostrar essa divergência que houve entre a promessa de Abraão e a concepção de Ismael. Então, até o próximo sábado, e vocês podem encontrar esse vídeo a partir de amanhã no site Escola de Teofilia, ou melhor, no site www.bibliadecifrada.com.br www.bibliadecifrada.com.br. E se vocês quiserem ter um entendimento melhor das minhas conversas, eu falo coisas aqui que eu sinto a necessidade de que a pessoa que está me ouvindo vá lá na Escola de Teofilia, que inclusive no site Bíblia Decifrada, você tem um link para ir para a Escola de Teofilia. Vai na Escola de Teofilia e assista os vídeos, são 28 vídeos, do prefácio ao epílogo. E lá vocês vão começar a entender a neo-reforma protestante. Nós estamos vivendo um período de reforma. A predestinação sempre esteve na Bíblia, mas ela ao passar, os líderes da cristandade, ao passar a informação, ocultam a predestinação, que é para não desestimular as pessoas de irem à igreja e darem o dízimo delas, que também não é. Eu já vou explicar para vocês, um dia vou explicar para vocês, o dízimo não é mais obrigação nossa. Nós temos sim que, se a gente congregar, ajudar de forma financeira a que se haja uma congregação num local próprio. Isso ajudar financeiramente sim, mas não cegamente colocar dentro dos gasofiláceos dízimos, ofertas e tudo mais. E infelizmente a gente vê por aí certos líderes que estão enriquecidos. Vocês acham justo isso? Tem até avião. Cara que não tinha nada na vida. Bom, então são 49 minutos, vou me despedir de vocês. Saudações, meus amados teófilos. Sábado que vem eu continuo
a partir de Melquisedeque. Se eu fosse ao vivo, seria boa noite. Mas vamos dizer saudações. Hoje são 21 horas e 21 minutos do dia 7 de setembro de 2019. Então, hoje é dia, inclusive, da independência do Brasil. Depois eu vou dar uma olhadinha nos vídeos aí que andaram fazendo. Então, até a próxima.